E aí, pessoal? Tranquilo? Bom, eu vou dar continuidade ao conteúdo em si, agora no módulo 2, a combustão e as representações químicas. Eu vou dividir esse vídeo em dois específicos, esse conteúdo em dois vídeos, porque ele é um pouco longo e para não ficar um vídeo muito grande, muito extenso, eu vou dividir e vou fazer algumas questões especificamente só para essa primeira parte, tá? Então não se preocupem com o conteúdo como um todo, que eu vou passar até a metade, vou dizer até onde eu vou terminar ali, e aí é claro que vocês fiquem atentos aí com relação à resolução dos exercícios, ok? Então vamos lá, olha só. A combustão e as representações químicas, tá? Em geral ali, quando ocorre falta de energia elétrica, acendemos uma vela para iluminar o ambiente. Esse processo, popularmente chamado de queima, é um exemplo de transformação química que ocorre com a liberação de luz, energia luminosa, e de calor, que é energia térmica, certo? Então, vejam bem, a gente viu o que é no módulo anterior, no módulo 1, o que seria reação física e reação química. Reação física é aquela onde pode ocorrer até mudança de estado físico do sólido, do líquido para o gasoso, mas a substância continua sendo a mesma. Quando houver reação química, é que uma, duas ou mais substâncias sofrem um processo de reação se transformando em outra completamente diferente, certo? Em outra ou outras completamente diferentes. Então, a exemplo de uma reação química, nós temos a combustão, onde dois ou mais substâncias reagem, sofrem uma combustão, uma queima, e os produtos gerados são completamente diferentes dos antes do processo da reação, tá? Então vamos analisar aqui, ó. O que é então a reação de combustão? É muito simples, a gente está no nosso dia a dia, quando você queima um papel, uma madeira, algo, você precisa analisar a reação química antes, durante e depois, e o resultado dela. Ou seja, o que ocorre durante esse processo, liberação de energia, liberação de calor, como ocorre no processo de combustão, tá? Então você tinha aí, ó, um papel amassado, uma folha de sulfite amassada, certo? Exposto ao ar atmosférico. Isso é muito importante, ao ar atmosférico, que a gente vai falar sobre a questão do comburente. E no processo aqui de combustão, de queima, a liberação de fumaça, né, claro, e a liberação de calor. E o produto final aqui, cinzas e algumas fumaças ainda sendo liberadas ainda nesse processo. E é claro que se houvesse um processo de você medir o que ocorreu ali num sistema fechado, a gente vai falar mais à frente, né, no sistema aberto, no sistema fechado, ocorre um processo de redução aqui, mas reduz aqui, mas não é que ele transformou, desapareceu, ele literalmente se transformou em outras substâncias, como é o caso do gás carbônico. Então a reação de combustão ou simplesmente combustões processam-se pela interação entre um combustível, o material a ser queimado, e um comburente, que é o material que interage com o combustível, nesse caso geralmente é o oxigênio. Ou seja, não há combustão aqui no nosso ambiente terrestre, tá? Não há combustão, não há queima sem a presença desse comburente, sem a presença de oxigênio. Um exemplo clássico é esse de uma vela, quando você submete ela a um ambiente fechado aqui, inicialmente ela mantém-se acesa porque tem gás oxigênio aqui. Você tem um combustível, que é o pavio, né? Você iniciou o processo de combustão de queima da vela ali, mas ela em poucos segundos, ou às vezes talvez um ou outro minuto, depende do tamanho do volume do objeto que você tem ali, ela vai se apagar. Porque não é que não tenha mais combustível, é que não tem mais comburente, não tem mais oxigênio, certo? Esse experimentozinho você pode fazer em casa, até com um copo, não com uma garrafa PET, uma vasilha de vidro, fica até um pouquinho mais seguro dependendo da situação, tá? Bom, sempre que for fazer algum experimento, com a supervisão de algum adulto, por favor. Bom, se a transformação, aí nós vamos a esse parágrafo aqui, ó.
Se a transformação envolve a reação entre um combustível, que é o papel amassado, e um comburente, não deveríamos esperar que o papel entrasse em combustão espontaneamente, se não é uma interação dos dois, mas por muitas das vezes, para ocorrer um processo de combustão, nós necessitamos do que a gente chama de energia mínima, a chamada energia de ativação. Essa energia é quando literalmente, tá, você acende o pavio de um fósforo, por exemplo, de um isqueiro, e aí a partir dessa energia de ativação, né, você tem ali, né, então é necessário aí uma energia de ativação, certo? Uma bituca de cigarro soltado na beira da estrada, um fósforo que você risca ali. Então sempre tem que ter uma energia de ativação nesse caso. É claro que tem algumas substâncias que reagem espontaneamente, mas no caso da maioria dos processos de combustão, a gente precisa dessa energia de ativação, tá? Indo um pouquinho mais adiante, a gente tem aqui as chamadas representações das transformações químicas. Como é que a gente representaria isso? Eu não estou colocando aqui as fórmulas moleculares, a gente vai ver isso mais adiante, mas como é que a gente representaria isso numa reação química escrita no quadro? Tem algumas regrinhas básicas aqui, ó. Nas transformações químicas, as substâncias presentes no sistema inicial são denominadas reagentes e as substâncias formadas são os produtos, ou seja, nós temos aqui algumas informações, um Szinho que significa sólido, o Gzinho que significa grama, né? Então, gasoso, desculpa, sólido, gasoso, e o L às vezes aparece indicando que a substância está no estado líquido. Esse sinalzinho de mais aqui, que geralmente aparece aqui antes ou depois dessa seta, ela pode aparecer depois da seta, a gente diz que é E, né? Magnésio, a gente lê como se fosse a letra E. Magnésio sólido e oxigênio gasoso, essa setinha significa o processo de reação, reagem formando óxido de magnésio no estado sólido. Então, veja bem aí que existe algumas regrinhas para você formar essa equação química, essa representação aqui, ó, tá? Então, tudo que está antes da seta é os seus ingredientes, são os seus reagentes, e tudo que vem depois dessa seta, um ou mais produtos ali, são os seus produtos, certo? Antes da seta, reagentes, depois da seta, produto, tá? Então, nessas equações químicas, os reagentes são indicados à esquerda da seta e separados em si por um sinal de adição, que a gente geralmente fala E, tá? Está dizendo que é E outro produto. Então, os produtos são colocados à direita da seta, também separados pelo sinal de adição. Quando houver mais aqui, tem mais um sinalzinho de mais. Pode ser produzido 1, 2, 3 ou mais produtos ali, tá? Como eu disse a vocês, o S é de sólido, o L de líquido, o G de gasoso, para dizer o estado físico da matéria, tá? Então, para você, eu vou passar como uma regrinha depois para vocês resolverem, né? Um exercício, vou falar verbal e vocês vão ter que executar e escrever isso aí, a execução. Eu vou citar o texto e você vai ter que escrever utilizando essas regras aqui, ó, tá? Indicando que é sólido, gasoso, depois eu vou mostrar para vocês. Ou eu vou escrever mesmo lá e vocês vão redigir essa equação ali, tá? Seguindo um pouquinho adiante, a imagem em seguir representa a reação de soluções aquosas, processo de reação aqui de nitrato de prata, que é esse incolor aqui, o cromato de potássio, que é amarelo. Esses então aqui são os reagentes, os seus ingredientes, é igual uma receita de bolo, seu ovo, trigo, leite, né, e o fermento, são os ingredientes que quando entram em processo de reação, geram esse tipo de produto aqui, ó, tá? Então, a junção deles, a formação do cromato de prata, que é esse produto final aqui, ó, o nitrato de prata e o cromato de potássio, formam uma solução vermelha, formam um precipitado de fundo, até diga-se por sinal depois, que é chamado de cromato de prata, um sólido insolúvel avermelhado, e nitrato de potássio dissolvido em água, tá? Esse aqui a gente não consegue separar aqui bem aqui, mostrar separado.
Como essa reação resultou na formação de um composto sólido insolúvel, é chamado de reação de precipitação, porque ele vai, essa solução insolúvel que não se dissolve em água, ele vai se decantando, vai para o fundo do frasco ali, tá? Bom, então nesses casos temos reagentes nitrato de prata e cromato de potássio, e como produto a gente vai ter cromato de prata, certo? Que é esse que fica aqui no fundo, e nitrato de potássio, tá? Ele dá o cromato de prata e um sólido solúvel avermelhado que é o nitrato de potássio. Desculpa, o nitrato de potássio é esse de fundo aqui, tá? Precipitado de fundo. Então a equação química que, se você pegar essas informações, você vai colocar o que, ó? Nitrato de prata aquoso, está dissolvido em água, cromato de potássio, que também está na forma aquosa, dissolvido em água, tá? Esse AQ significa aquosa, reagem formando cromato de prata sólido e nitrato de potássio aquoso. Então observe que o sistema inicial aí, ó, é representado, aquoso indica que os reagentes se encontram dissolvidos em água. No sistema final, apenas o nitrato de potássio encontra-se solubilizado em água, outra que ele não se solubiliza, ele está no estado sólido, forma um precipitado de fundo. Certo? Bom, um pouquinho mais adiante a gente vai entender um pouquinho sobre a combustão dos compostos de carbono. Certo? Como é que funciona isso? Olha só. As substâncias orgânicas, também chamadas de compostos de carbono, ou seja, substâncias que têm o elemento químico carbono, tá? Que é o elemento número 12 da tabela periódica, muitas dessas substâncias contêm hidrogênio, além de outros elementos também, que são compostos orgânicos, não tem só carbono, tem carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, né? São elementos que aparecem também junto dessa cadeia carbônica, esse composto orgânico. As proteínas, os carboidratos, as gorduras são exemplos de substâncias orgânicas e são constituintes essenciais dos seres vivos. Então, os seres vivos são compostos por substâncias tanto inorgânicas quanto substâncias orgânicas, tá? Nesse caso aqui, ó, a combustão de compostos de carbono, assim como as de outros materiais, podem ser completa, certo? Ou incompleta. Geralmente completa é que ela transforma tudo em estado gasoso, e incompleta ainda fica partículas que não entraram em combustão, tá? Dependendo da quantidade de oxigênio disponível. Isso é interessante porque existe um processo de combustão em veículos que ela pode ser considerada completa ou incompleta. É por isso que geralmente o pessoal coloca turbina, catalisadores. O catalisador principalmente para quê? Para terminar o processo de combustão que não foi completamente feito lá no motor. E ele, na região do escapamento, antes de soltar os gases, ele termina, ele aquece mais num sistema de filtrozinhos de cerâmica, que aumenta a temperatura e ainda ocasiona o processo de combustão, a queima mais completa daquele combustível, para diminuir os gases nocivos ali, poluentes da atmosfera, tá? Então, quando o combustível contiver carbono e hidrogênio, como a gasolina, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, como o etanol, que é o álcool, né, e o biodiesel, os produtos da combustão completa serão o gás carbônico e o vapor de água. Ou seja, no escapamento do veículo, se queimar só isso, ele tem que soltar só gás carbônico e água. Quando a queima é incompleta, aí você não tem somente isso. A gente vai ver mais adiante, ó. Quando ele possuir apenas carbono em sua composição, como carvão, ou seja, quando você passa o dedo lá no escapamento, quando está frio, é claro, né? E sai o dedo sujo, que significa que está saindo algumas fuligens de combustão incompleta, resultado de combustão incompleta. Isso pode estar acontecendo, por exemplo, quando o pistão está arranhado, por exemplo, está vazando óleo e não está queimando aquele óleo, quer dizer, está jogando óleo, o lubrificante no combustível, está perto de bater o motor, geralmente isso, e aí queima um pouco desse óleo e forma essa borra no escapamento lá, resultado de processo de combustão incompleta, tá? Então aqui, ó, a combustão completa da gasolina, você tem o quê? Gasolina no estado líquido, mais oxigênio no estado gasoso, que o carburador injeta isso, tá? Aqui a bomba de combustível, né? Os bicos de injeção de combustível, e o oxigênio pelo carburador, injeta isso dentro do motor, gera um processo de queima-combustão, e o resultado dessa combustão é o gás carbônico no estado gasoso e água também no estado gasoso.
Então, a combustão incompleta dos mesmos combustíveis pode levar tanto à formação de monóxido de carbono, ou seja, a gente sabe que a queima de combustíveis de veículos não é 100%, então forma-se monóxido de carbono, que é tóxico, diga-se por sinal, e vapor de água quanto a de carvão, de fuligem e de vapor de água também, tá? Então pode liberar também esse fuligem, que é aquele que deixa preto o escapamento. Bom, aqui nós temos então o resultado dessa equação, que seria o quê? O gasolina e oxigênio. O resultado da combustão incompleta da queima gera monóxido de carbono no estado gasoso, água no estado gasoso, gasolina no estado líquido, né? O oxigênio, que às vezes libera um pouco de combustível que não foi completamente queimado, oxigênio no estado gasoso, que não foi... desculpa, essa aqui é uma reação... desculpa, essa aqui é uma e essa aqui é outra reação. A gasolina e o oxigênio, a gasolina no estado líquido e o oxigênio no estado gasoso, então pode liberar num outro processo de reação, carvão, fuligem e água. Tá? E nessa primeira reação aqui, a gasolina e o oxigênio, numa combustão incompleta, pode formar monóxido de carbono e água. Desculpa aí. Tá? Bom, nos veículos automotivos, a energia liberada pela combustão, né, da queima desse combustível, etanol, biodiesel, ou o gás líquido efeito propano, que é o GLP, permite o funcionamento dos motores, ou seja, permite liberar uma energia para o funcionamento desse motor. A cor preta da fumaça liberada pelo escapamento de certos veículos deve-se à fuligem, resultado de processo de combustão incompleto. Ou seja, está saindo fumaça preta, é que não está tendo combustão completa. Isso é muito perigoso, diga-se por sinal, porque o motor do carro pode fundir, se não for feita a manutenção correta, e é claro que aumenta o processo de poluição na atmosfera. Por isso que tem uma regulamentação do meio ambiente, leis ambientais brasileiras e mundiais, que dizem que tem que haver uma manutenção para evitar esse tipo de formação de substâncias, certo? E aí, para fechar esse assunto agora, porque esse aqui, investigação das combustões, a gente vai deixar para uma próxima aula, é o aquecimento global, que sempre se fala, vocês já ouviram falar, que ele é principalmente, não é exclusivamente, mas é principalmente causado pelo excesso de aumento de gás carbônico na atmosfera. A gente sabe que o excesso de queima de combustíveis fósseis e, obviamente, de florestas estão aumentando a composição, a quantidade de componente químico gás carbônico na atmosfera e está aumentando o que a gente chama de efeito estufa. Nós temos outros tipos de gases que fazem esse efeito, mas o mais nocivo até hoje encontrado, segundo a comunidade científica, é o CO2, certo? Então ele é resultado da combustão de combustíveis que nós estamos queimando, não só combustíveis de petróleo, mas também de carvão, que desde a Revolução Industrial, há cerca de 200 anos, a gente já vem aumentando o consumo desse tipo de combustível e aumentando a liberação de CO2. Nesse momento de pandemia, a gente vê que os carros diminuíram, apesar que Ouro Preto voltou a ter um movimento alto. Talvez a gente tenha um arrependimento sobre isso depois. Mas que diminuiu até em alguns outros países a eliminação de CO2, certo? Na atmosfera, pela redução dos carros nas ruas ali. Mas a gente está tentando voltar a uma nova realidade, vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, na próxima aula a gente vai ver, a partir da página 56, a investigação dos combustíveis aqui. A gente vai entender um pouco melhor para completar, fechar todo esse assunto. Eu vou passar uma atividade bem lightzinha para vocês só para dessa primeira parte aí, tá bom? Um abração a todos aí e quem sabe a gente retorna o mais rápido possível com segurança para a escola. Tchau!